Olá, meu amigo e minha amiga. Estou aqui de volta com a segunda parte do tema A causa das doenças hoje no mundo todo. Por que nós adoecemos? De onde vêm as nossas enfermidades? Nós vimos na parte um desta série que nós estamos realizando, hoje a parte 2. Nós vimos então que a questão é o sistema imunológico. E o sistema imunológico, ele está forte, ele está bom quando o nosso organismo está alcalino e o sangue está puro. Mas quando o nosso organismo ele está acidificado, o sangue então ele se torna impuro, o terreno então fica sujo, e isso dá a oportunidade para os vírus e as bactérias que são oportunistas de se proliferarem e encontrarem então ambiente para que eles vivam. Eles são apenas oportunistas. A causa das doenças não são os vírus, nem são as bactérias. O problema é o sistema imunológico, o problema é o sangue. O problema é o nosso organismo. Nós vimos que normalmente as pessoas elas carregam no corpo muitas bactérias, os protozoários, os fungos e os vírus patógenos, mas que não causam doenças porque esses germes são controlados pelo sistema imunológico. Então, Hipócrates, o pai da medicina, ele já disse que a natureza cura espontaneamente, que o nosso alimento deve ser o nosso remédio, não é? Então, devemos entender que o nosso organismo precisa estar alcalino, um sangue puro, um sangue limpo. Vamos analisar então mais alguns pormenores aqui, conforme eu prometi que faria nessa segunda parte. Eu quero falar com você sobre hiperacidez corporal, a causa de muitas doenças. E no problema que nós estamos vivendo hoje, com essa pandemia, saiba com toda certeza que as pessoas elas estão tendo problema com essa questão do vírus, porque elas estão sofrendo de hiperacidez corporal. Vamos analisar aqui alguns pormenores então para que nós entendamos melhor essa questão. Porque todas as doenças são meramente o ponto final de uma progressiva saturação ácida. Então, foca nessa questão aqui, tá? A acidez corporal em relação, ou seja, em contrapartida, a questão da alcalinidade corporal, tá? Então, é uma coisa aí diferente da outra. Então, vou repetir. Todas as doenças são meramente o ponto final de uma progressiva saturação ácida. O equilíbrio, então, o equilíbrio ácido-básico é fundamental para que nós tenhamos saúde. A hiperacidez ela é provocada principalmente, aí vem, pela alimentação incorreta. Então, nós vimos na primeira parte, vou deixar o link aí da primeira parte do vídeo para você entender a questão da alimentação. Então, alimentação incorreta, consumo de água ácida. No final da mensagem de hoje eu vou dar algumas dicas de saúde para você alcalinizar o teu organismo e vai incluir também a questão de água de boa qualidade na dica que eu vou te dar, tá bom? Então, nós vimos aí, consumo de água ácida, alimentação incorreta, estresse emocional, que é o que mais está acontecendo hoje. As pessoas estão trancadas, elas acabam não saindo de casa, se preocupam, ficam adoecidas emocionalmente e assim por diante. Sobrecarga tóxica, reações imunológicas, então o sistema imunológico vai lá embaixo, né? Ou qualquer processo que prive as células de oxigênio, então aí, as células elas devem estar o quê? Bem oxigenadas. Então, as células acabam sendo privadas de oxigênio e de outros nutrientes. Então, o corpo ele tenta compensar a hiperacidez corporal utilizando minerais alcalinos, fazendo com que haja, então, uma diminuição desses minerais, gerando, então, o quê? Mais hiperacidez celular. Percebeu?
Aí vem a questão do pH. Preste bem atenção em cada detalhe da mensagem de hoje, tá? O pH do sangue humano, ele se relaciona intimamente com a saúde do ser humano. Então, preste atenção, uma pequena variação do pH, ele reduz o sistema imunológico da pessoa, dando a oportunidade, veja só, para que os seres vivos prejudiciais à saúde, como vírus, que é o problema que nós estamos tendo agora, né? Bactérias, fungos que vivem em meios ácidos, com o pH abaixo de 7,0, percebe? pH abaixo de 7,0, se proliferem e encontrem ambiente propício para viver. Você percebe? Então, quando a pessoa fica doente, a pessoa de repente pegou o vírus aí, ficou doente, infelizmente algumas estão vindo a óbito, pode ter certeza absoluta, a pessoa estava tendo problema de hiperacidez corporal. O pH dela não estava legal, não estava no nível ideal. Estava certamente abaixo de 7,0. Aqui na cidade que eu moro, teve um caso de uma pessoa que morreu aí desse vírus. E quando eu vi a matéria, logo no começo da pandemia, quando eu vi a matéria, foi dito na matéria que a família ficou assim, espantada, porque disse que o rapaz, ele praticava exercícios físicos e tal, cuidava da saúde. Eu falei, puxa, não é possível, né? Aí eu fui ver a matéria assim mais na íntegra, aí disse lá que ele tinha um único problema. Ele fazia um tratamento para controlar o quê? Ácido úrico. Olha ali, ó. Ácido úrico, ou seja, sangue acidificado, sangue impuro. Você vê como que uma coisa liga com a outra? É interessante. Então, para manter-se saudável, o organismo ele precisa preservar a alcalinidade do sangue. É simples assim. O pH de uma pessoa saudável, ela encontra-se na faixa de 7,1 e 7,5, tá? 7,1 e 7,5. Então, precisamos entender essa questão aqui, a importância está aqui. Agora, a maior parte das pessoas acometidas, por exemplo, de câncer, apresenta um pH no tecido de 4,5. Você vê a diferença? Então, o ideal é você ter um pH 7,1 a 7,5. Uma pessoa com câncer, por exemplo, ela tem um pH no tecido de 4,5. Então, olha só como cai, né? Então, esse ambiente ele é pobre em o quê? Pobre em oxigênio. E ele é muito propício para a instalação do câncer. Por isso que a pessoa, então, tem dificuldade, né? E a maioria acabam vindo a óbito aí. Por exemplo, o médico alemão, o Dr. Otto Warburg, ele que ganhou o seu prêmio Nobel, ele tinha descoberto que o câncer se desenvolve em ambiente de menor quantidade de oxigênio e esse ambiente é criado quando o pH é baixo. Olha lá. Quando o pH está baixo. Então, quando o pH do sangue está baixo, as gorduras são aderidas às paredes das artérias, causando as doenças do coração. E as doenças causadas pela tireoide, por exemplo, é resultado da deficiência do mineral iodo. E esse elemento só é absorvido pelo organismo quando está com o pH na sua faixa ideal ali. Então, por isso, na sociedade atual que nós vivemos, é frequente encontrar pessoas com doenças, por exemplo, da tireoide. Por quê? Porque atualmente são valorizados os alimentos que proporcionam ao organismo um ambiente de pH baixo. Então vamos recapitular de novo, tá? Que é o que nós vimos, inclusive, na parte 1 desta série. Hoje é a parte 2 aqui. Então, problema, meu amigo e minha amiga, não são os vírus e as bactérias. Eles são oportunistas. E a maioria de nós convivemos naturalmente com o vírus e com bactérias. Eles existem e eles estão ali dentro de um equilíbrio, tá certo? Corporal devido ao sistema imunológico. Agora, se o nosso organismo está acidificado, o sangue está impuro, consequentemente, né? Então, os vírus, eles vão aparecer para limpar o terreno. Então, podemos dizer assim, né? O vírus não é nada, o terreno é tudo.
Falarei mais sobre isso adiante em outros temas também relacionados a esse assunto aqui. Então é aí que vem o quê? As doenças. Agora, se o organismo está alcalino, se o sangue está puro, se o sistema imunológico, consequentemente, devido a todo esse contexto, está bom, então você não vai ter problema nenhum em conviver com os vírus e com as bactérias. Tá certo? Então, o problema é o pH do sangue. O problema é o pH do sangue. O pH tem que estar alcalino, tem que estar no nível correto. 7,1 entre 7,5. Abaixo disso, uma pequena variação já dá problema. Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre os hábitos alimentares que influenciam. Então, o que acontece? A dieta contemporânea nossa, ela é rica em produtos industrializados, né, os refinados, e tem por característica produzir uma acidose metabólica e sistêmica de baixo grau. E sabendo que esse grau de acidose aumenta com a idade, o ideal é que 70% da dieta, tá? 70% da dieta deve ser composta por alimentos alcalinos e apenas 30% por alimentos ácidos. Tá bom? E esta proporção deve ser mantida em todas as nossas refeições. Então, a acidose metabólica crônica, ela tem efeitos deletérios no corpo, incluindo a superestimulação da produção de cortisol, que é o hormônio do estresse. Tá vendo só? O que vai acontecendo? Efeito em cadeia, né? O retardo de crescimento em crianças, perda da massa óssea, que pode levar à osteoporose, a redução da nossa massa muscular, né? Massa muscular, inclusive nos adultos, formação de microcalcificação em tecidos moles, como exemplo, articulações, mamas, tireoide, e a conhecida formação de cálculos renais, que muitas pessoas sofrem disso daí, né? A Mary Serroglio, ela afirma em seu livro, intitulado Comidas que Alcalinizam e Curam, ela diz o seguinte, ó, preste atenção, quando o corpo chega aos limites de tolerância em termos de hiperacidez tóxica, tanto o sistema digestivo como os outros tecidos iniciam um processo de limpeza que pode assumir diversas formas. Aí vem o quê? Diarreia, né? Ou dores de cabeça, ou gripes. Então, gripes podemos contextualizar com o que está acontecendo nos dias de hoje, sobretudo com essa pandemia, né? Erupções cutâneas, abscessos, furúnculos e ainda reumatismo, inflamações de diversos órgãos, cataratas, febres e outros sintomas identificados em sua grande maioria com doenças o quê? Agudas. Porém, isto tem uma causa única, é o quê? A hiperacidez. Então, esse é o ponto, né? Simples, curto e grosso. Hiperacidez corporal. É a causa da maioria das doenças. E as pessoas que estão adoecendo com esse vírus é porque elas estão sofrendo de hiperacidez corporal, estão com o terreno sujo, porque o vírus não é nada, mas o terreno é tudo. O vírus, ele é apenas oportunista, ele aparece para limpar o terreno. Vimos tudo isso na parte número 1, vou deixar o link aqui para você ver depois. E aí o sangue está impuro, adoecido, e é aí que os vírus então vão se manifestar. Tá certo? Então, as vitaminas, os minerais, importante entender isso. Os oligoelementos ingeridos não conseguem sintetizar se há um excesso de resíduos ácidos no organismo, tá? Então, os alimentos industrializados, eles apresentam-se extremamente ácidos, principalmente os refinados. Então nós temos aí os refinados, o sal refinado, o açúcar refinado, os doces, os derivados de animais, como carnes, ovos, peixes, laticínios. São, então, acidificantes, muito mais acidificantes. Agora, os vegetais, as frutas, possuem um efeito alcalinizante. Então, os elementos ácidos geram vícios, levam a pessoa a comer em excesso
E aí vem o problema da obesidade. Portanto, o alimento natural integral possui o pH balanceado. Então, nós precisamos ter um pH balanceado. Tá certo? Essa que é a questão. Então, já caminhando aqui para metade da nossa mensagem de hoje, todas as formas de artrite também estão associadas com o excesso de acidez corporal. E compromete a calcificação de dentes e dos ossos também. E de acordo com alguns pesquisadores japoneses, dejetos tóxicos e ácidos que se compactam convertem-se em colesterol, ácidos gráficos, ácidos úricos, pedras nos rins, uratos, fosfatos, sulfatos, produzindo um grande número do quê? De enfermidades, tá? E terminando aqui essa questão, eu quero dizer para você o seguinte, que para reverter os efeitos de muitos anos de alimentação inadequada, o ser humano precisa de alimento vivo, tá bom? Alimento vivo, integral e alcalino. Os profissionais de saúde, eles reconhecem a necessidade de reduzir o acúmulo ácido do corpo. Eles já reconheceram isso. E isso porque se o pH do seu corpo não estiver alcalino, você não conseguirá assimilar efetivamente as vitaminas necessárias. Nem os minerais e nem os suplementos alimentares que o seu corpo precisa para desenvolver as funções, vitais, tá? Então, tá aí. A questão é muito simples. Deus, ele quer que nós entendamos que as coisas que ele deixou para nós na natureza estão à nossa disposição, para que nós evitemos, então, as doenças, tenhamos um sistema imunológico forte, um organismo alcalino, um sangue puro, porque nós vimos, inclusive, na parte 1 desse seminário, que Deus diz lá na Bíblia, né? Que a vida está no sangue. Então, é muito simples, meu amigo e minha amiga. Simples demais. Muito simples prevenir o quê? As doenças, prevenir, inclusive, esses vírus, para que você realmente tenha tranquilidade, tenha paz, tenha saúde e entenda que, através das simples regrinhas que Deus deixou na natureza, essa doença vai passar longe de você em nome de Jesus, tá? Eu quero então ir para a última parte, dando algumas dicas então de alimentos alcalinos para você, tá? Primeira coisa é a seguinte: beba água em abundância, tá? Beba água em abundância. É muito importante isso. Porque o corpo, ele precisa produzir 350 mil hemácias por minuto. Então, uma boa nutrição, água de boa qualidade, vai ajudar você nesse sentido. Mas o que acontece? A maioria das águas de hoje, então água da Sabesp, água Lindóia, né? A maioria dessas águas, elas foram o quê? Desmineralizadas. E nós precisamos dos minerais essenciais para que tenhamos um sangue bom, um sangue puro, alcalino. Você percebe como é interessante essa questão? Então, olha que coisa interessante. A maioria das águas de hoje contém barrilha. Barrilha é um produto que você coloca para tratar a água da piscina. Que é misturado com cloro. Dependendo da quantidade da barrilha, se torna até tóxico e corrosivo. Olha só o que tem na água. Cloro também. Flúor, que é um metal pesado. Tudo isso é halógeno. Não faz bem para a saúde. Sabe quanto que é o pH de uma água Lindóia? 6,17. 6,17. Vocês viram o que nós falamos recentemente nessa palestra de hoje? Que o pH ideal tem que estar entre 7,1 e 7,5. Então você vai ter ali nessas águas de hoje um pH 6,17. Então você deve usar uma água o quê? Uma água melhor, entendeu? Uma água alcalina. Por exemplo, a água Ibirá é uma água fantástica. A água Ibirá, ela tem um pH muito bom, é uma água leve, ela melhora a qualidade do sangue, tá? Eu não estou fazendo propaganda aqui da Ibirá, não. É porque me veio à mente essa água, inclusive eu uso ela. É uma água, inclusive, medicinal. Tem pessoas, por exemplo, que têm câncer,
e outras doenças que usa, por exemplo, essa água. Você pode pesquisar essa água perto de onde você mora e você vai encontrar com certeza. E as empresas ou lojas que vendem esse tipo de água, como a Ibirá, por exemplo, vendem águas de outras marcas, tudo com pH ideal. Sabe quanto que é o pH de uma água alcalina? Dessa Ibirá, por exemplo, que é a que eu uso também? 10,24. Então tá até acima, né, do ideal. Tá até acima do ideal. Olha que coisa fantástica. Então, beba bastante água, água de boa qualidade, tá bom? Água alcalina. Pelo menos aí 8 copos de água por dia, de 1,5 litro a 2 litros de água por dia, tá bom? Uma outra coisa, o coronavírus, né? O vírus aí, o vírus corona, ele vive dentro de uma espécie de cápsula, né, de gordura, né? E essa gordura ela é desfeita de forma simples. Ou seja, água morna para quente, por exemplo, é uma boa pedida para você evitar que esse vírus, então, ele sobreviva no seu organismo. Então você pode beber bastante água com limão, tá? Bastante água com limão, água morna com limão, de morna para quente. Pelo menos aí umas 4 vezes por dia. Além de alcalinizar o seu organismo, por ela estar quentinha, vai ser realmente aí uma grande arma contra esse vírus aí, com certeza, tá? Então tá aí. Olha só que interessante, chás também. Procure tomar chás. O Tamiflu, não sei se você sabe, ele é usado como um remédio para combater o H1N1. Mas você sabia que o Tamiflu, ele é um composto que é extraído do erva doce? Olha só, né? Então tá vendo só? Então tá tudo aí na natureza para nós, as coisas simples que Deus deixou na natureza. Então, beba chá de erva doce, que é quentinho ali, pelo menos umas 2 vezes por dia. Você pode tomar ali o chá de erva doce com o chá de hortelã, tá? Sem açúcar, tá bom? Esquece o açúcar, tira o açúcar aí da sua dieta. E você pode também tomar o própolis. Você pode tomar o própolis daquela marca Propomax, ele é bem concentrado. Use aí umas 4 vezes ao dia. Quando você estiver tomando seu chazinho, ou aquela água morna com limão, quando estiver terminando, você vai lá e coloca lá 25 gotas. 4 vezes ao dia, tá? 25 gotas do própolis. Vai ser maravilhoso. Tudo isso, então, para fazer com que seu sistema imunológico esteja fortalecido, o seu organismo alcalinizado, o sangue puro, para que os vírus, então, não tenham ambiente para sobrevivência, tá bom? Essa que é a questão, é simples assim. Cúrcuma, que é o alçafrão da terra, fantástico também, né? Então ele é anti-inflamatório, ele é antioxidante, você pode comprar em cápsula e tomar aí 2 cápsulas por dia, tá? Faça isso, vai ser uma bênção para você também. O alho, fantástico também. O alho é um antibiótico potente. Existem antibióticos medicamentosos que as pessoas gastam muito dinheiro para comprar e você ali um dentezinho de alho é muito, muito mais potente do que esses anti-inflamatórios que vendem nas farmácias, tá? Então, você pode tomar o alho em cápsula também, pelo menos aí umas 2 cápsulas por dia, vai ser uma bênção também. Cebola, que é antibiótico também, então abuse da cebola, tá bom? Vai ser muito bom para você. O gengibre, para fazer uma asepsia bucal, né? O vírus não gosta de sobreviver em ambiente onde você está fazendo asepsia bucal. O gengibre é como se fosse, digamos assim, tóxico pro vírus, né? Então, use gengibre, mastigue o gengibre, você corta ali o pedacinho, mastiga, vai ser uma bênção. Você pode fazer asepsia bucal usando vinagre em água quente, né? Fazendo gargarejos. Vinagre de maçã é antibacteriano também. Então vai ser aí realmente de muita valia para você. Ó, vitamina D3. Vitamina D3 é muito importante, muito importante. Sabe por quê? Porque você vai ter um suplemento chamado
colecalciferol. É muito importante isso. Então você pode tomar um banho de sol aí pelo menos 30 minutos por dia. 30 minutos por dia. Você, entre meio-dia e 3 da tarde, escolhe ali o melhor horário para você. 15 minutos de frente, 15 minutos de costa. Vai te ajudar bastante aí. O sol é fantástico. Não sei se você sabe, muitas pessoas que morreram deste vírus foram fazer exames e constataram falta da vitamina D, né? Então, olha aí. Então, tudo está na natureza. Deus deixou tudo aí na natureza para nós. Vitamina B12. Abuse da vitamina B12, né? Então, você pode tomar em cápsulas também, uma por semana, ou uma cápsula a cada 10 dias ou a cada 15 dias, dependendo aí da sua intensidade física, tá bom? Vitamina B12. Vitamina C, importantíssimo também. Então, a acerola, as frutas vermelhas. Você também pode tomar em cápsula, né? Vitamina C em cápsula. Você tem ali da marca Sandal, uma marca boa. Você pode tomar 1 grama dia, tá? Vitamina C, não esqueça disso. E tem a clorofila também, né? A clorofila é muito importante, por quê? Porque o corpo humano, ele perde hemácias a cada segundo. A cada segundo. E a clorofila, ela produz hemácias. Então você pode usar os sucos verdes das folhas escuras. Então você pode variar as folhas. Você pode usar o alface romano, você pode usar aí as folhas de beterraba, hortelã, folhas de cenoura, folha de salsinha, coentro, pepino, maçã, tá? Maçã você pode incluir em todas essas folhas verdes. Então, cada dia você usa aí pelo menos 2 folhas. Faz aí o seu suco verde, 2 copos por dia. Fantástico, vai ser realmente extraordinário para a tua saúde. Tudo isso vai fortalecer, sabe o que em você? Os linfócitos, né? Os linfócitos, perdão. Os linfócitos e os leucócitos também. São o quê? São as células brancas e assim vão destruir o quê? Os vírus, né? Se as células estão bem oxigenadas, elas vão trabalhar para destruir os vírus e o seu sistema imunológico estará o quê? Fortalecido. Então, sucos de cenoura com acerola e maçã, uma boa pedida. Frutas, tá? Use bastante frutas, o abacate principalmente, muito bom, tá? Use o abacate amassadinho ali, pode colocar um melzinho em cima, né? Vai ser realmente maravilhoso, tá? Exercício físico. Exercício físico é muito importante também. Pelo menos 40 minutos seria bom, viu? Se você está sedentário ou sedentária, comece aí com 15 minutos, depois avança para 20, depois para 30, até chegar nos 40. O ideal mesmo seria 1 hora. Naquele estilo, naquele ritmo, melhor dizendo, aeróbico, né? Você dá aquela suada leve. Você sabia que muitas pessoas que têm depressão, apenas 60% da oxigenação cerebral funciona nelas. Por quê? Não fazem exercícios físicos. Então, se for possível, faça exercício físico perto de árvores para respirar o oxigênio das árvores, aquela respiração gostosa. Olha, vai ser muito bom. E outra coisa, durma cedo, né? Hoje eu estou gravando aqui um pouco tarde por causa do barulho. Mas é bom você dormir cedo, meu amigo e minha amiga, tá? Eu vou ler aqui para você uma pesquisa que foi feita sobre a importância de se dormir cedo. Preste atenção. Olha só o que acontece. Quando nós dormimos cedo, ocorre um processo chamado de mitose. Isso nas primeiras 5 horas do nosso sono. E isso faz em nós uma reorganização em todos os nossos cromossomos e uma esticadura onde é visto cada par de base que forma uma ordenação e remoção de tudo aquilo que não é produtivo, que não é satisfatório também. Os radicais livres, as toxinas, até os processos virais, né? O problema não é o vírus aí, ó. Até os processos virais, bacteriológicos e tudo mais, onde então é removido por um processo que é despertado pela melatonina disparada pela pineal. E olha que interessante a pesquisa que continua dizendo.
Quando foi descoberto que a pineal dispara a melatonina para realizar em nós esse processo maravilhoso enquanto dormimos, ficaram estudando durante 4 dias o que disparava a pineal. E um computador, que era o computador mais potente da época, chamado de Kasparov, ele soltou uma resposta depois de um tempo de estudo. Sabe qual foi a resposta? D-E-U-S. Deus. Olha só, Deus. Quem é que dispara a pineal? Deus. Amém? Emocionante, né? Então, você está dormindo ali, quem está cuidando de você? Deus. Ele está disparando a pineal. Ele está reorganizando todo o seu organismo, eliminando as toxinas, eliminando os processos virais, as toxinas, tudo indo embora. Que coisa maravilhosa. Então, louvado seja o nome do Senhor, não é verdade? Você pode dormir cantando. Os anjos do Senhor estarão ao seu lado, protegendo você de todo o mal. Que bênção, né? Então é isso, meu amigo e minha amiga. É muito simples. Deus, ele deixou os remédios simples da natureza à nossa disposição. O óleo de linhaça também, que é rico em ômega 3. Você pode tomar aí uma colher de café desse óleo por dia, tá? E não se esqueça, as vitaminas podem ser em suplementos, né? Hoje é muito comum, então você pode tomar a vitamina A vitamina B, a vitamina C, a vitamina E. Então, tudo isso vai fortalecer o seu sistema imunológico, o seu sangue estará puro, limpo, pH alcalino. Os vírus não vão te incomodar. Passarão longe de você. Amém? Longe de você. E você vai ser luz para as pessoas. Porque as pessoas estão desesperadas, estão trancadas em suas casas, em seus quartos, esperando uma vacina, né? Esperando um remédio. E a cura está ali do nosso lado, à nossa disposição. Eu quero terminar lendo aqui para você alguns textos. Um deles está em Êxodo, capítulo 15, versículo 16. Só corrigindo aqui, ó, versículo 26. Êxodo, capítulo 15, versículo 26, que diz assim: Se ouvirdes atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os seus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares os seus estatutos, sobre ti não enviarei nenhuma das enfermidades que enviei sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te sara. Amém, meu amigo e minha amiga? Então, quem é que nos sara? É Deus, é o Senhor. E Ele nos sara de que forma? Quando nós observamos os simples remédios que Ele deixou na natureza. É ali que está, então, a cura, né? É ali que está a cura. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 14 e 15. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 14 e 15. Eu vou abrir aqui e vou ler para você. Também nos diz o seguinte. Deuteronômio 7, 14 e 15. Bendito serás mais que todos os povos. Não haverá estéril no meio de ti, seja homem, seja mulher, nem entre os teus animais. E o Senhor desviará de ti toda a enfermidade. Olha lá. Toda a enfermidade. Não porá sobre ti nenhuma das más doenças dos egípcios, que bem conheces. No entanto, as porá sobre todos os que te odiarem. Então Deus irá nos proteger de todo mal. Por quê? Porque se nós observarmos as leis da saúde, as simples leis da saúde, as enfermidades não irão nos alcançar. Salmo capítulo 105, versículo 37. Salmo 105, 37 diz assim, ó: Mas a eles os fez sair com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só enfermo. Então, Deus, Ele nos protege, Ele nos guarda. Não há enfermidade entre o povo dele quando eles observam as leis da saúde que Ele deixou na natureza. E lá em Apocalipse capítulo 14, versículo 7,
há um chamado para nós voltarmos às origens em relação àquilo que Deus deixou para nós como regras de saúde. Apocalipse 14, versículo 7 diz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, aqui fala da criação, um chamado para voltarmos o quê? A criação, aquele que criou os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. E lá em Gênesis fala, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 29. Lá diz assim: disse Deus: eis que vos tenho dado todas as ervas que produzem semente, as quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dê semente, servosão para mantimento. Olha lá. Então, nós estamos agora voltando às origens, voltando aos alimentos naturais, aos remédios que Deus deixou na natureza para que tenhamos saúde e sejamos o quê? Para o mundo, luz, sal da terra. Por quê? Porque ao levarmos essas mensagens às pessoas que estão hoje com medo dos vírus, das doenças, das bactérias, elas ficarão encantadas, elas ficarão assim, perplexas por entenderem que a cura e a prevenção estava ali ao lado delas e elas não sabiam. Por isso que nós temos então a mensagem especial para esses dias. Lá na terceira epístola de João, versículo 2, diz assim, ó: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Então, o nosso desejo é que as pessoas tenham saúde, né? Como assim? Se nós formos cheios do Espírito Santo e vivermos essa mensagem, elas vão olhar para nós e verão: poxa, mas vocês não ficam doentes? Esses vírus, essas bactérias, esses fungos não alcançam vocês? O que tem de diferente? O que tem de especial? E aí nós vamos apresentar então a mensagem da saúde. E para terminar, elas perguntarão: puxa, mas será que tudo isso realmente é verdade? Porque os cientistas, os médicos, eles estão estudando e gastando grandes somas de dinheiro para encontrar uma vacina, para encontrar um remédio. Olha que mensagem maravilhosa, né? O último texto que eu leio aqui, dessa nossa mensagem, dessa segunda parte. Amanhã teremos a terceira parte, a continuação, tá? Fique atento. Vou deixar, inclusive, hoje, na descrição deste vídeo, o link da primeira parte dessa série, desse tema. Mateus capítulo 11, versículo 25, diz assim, ó: naquele tempo falou Jesus dizendo: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Amém? Olha lá. Meu amigo e minha amiga, para terminar, eu queria dizer para você, sem sombra de dúvida, as coisas mais simples da vida estão nas coisas mais simples que Deus criou. Podemos contextualizar aí em relação à saúde, né? Ou seja, na natureza, nós podemos encontrar as coisas mais simples da vida em relação à cura para as doenças e também para preveni-las. Amém? Porque enquanto as grandes mentes do mundo, os grandes intelectuais, a ciência estão gastando milhões, bilhões, grandes somas de dinheiro procurando um remédio, uma vacina, Deus então, ele diz aqui para você, ó: eu revelei isso para você, porque você é humilde, porque você é um pequenino de coração, humilde. Mas ele faz mais que isso, ele leva você para ser luz para o mundo e levar essa verdade, essa mensagem para que o mundo seja impactado, né? E para que as pessoas então entendam que ter saúde é muito simples, porque temos um Deus de amor que nos deixou todos os remédios na natureza que está ao nosso redor, tanto para prevenir as doenças,
como para tratar das mesmas e até para curá-las. Amém? Que Deus seja louvado. Um grande abraço, meu amigo e minha amiga. Se você gostou deste vídeo, compartilhe. Na descrição, vou deixar o link da parte número 1. Assista. Amanhã eu volto com a parte número 3. Um beijo no seu coração. Fique com Deus. E até a próxima, se for da vontade do Pai. Amém? Um grande abraço do seu amigo e irmão Alexandre Bernardes.